estudante, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de conhecimentos bancários. Bom, nesta aula aqui, nós vamos continuar estudando as garantias do Sistema Financeiro Nacional e continuaremos com as garantias pessoais. Na aula passada estudamos o aval, nessa aula estudaremos a fiança. Legal? Vamos lá então para o nosso material? Vamos começar aqui. Apenas relembro que nós já vimos na aula anterior. As garantias são reais ou pessoais. Temos as características, das garantias reais, o direito de perseguir o bem, o chamado direito de sequela, o privilegiamento e a necessidade de avaliação e registro do bem dado em garantia. Nas garantias pessoais, onde alguma pessoa, que não o próprio devedor, passa a ter a responsabilidade pelo pagamento. Essa responsabilidade pode ser subsidiária, onde há uma ordem de cobrança, como na fiança, ou solidária, como no caso do aval. Nós vamos estudar aqui a fiança. A fiança, a responsabilidade é subsidiária. Existe uma ordem de cobrança. Tem que cobrar primeiro o devedor principal para só depois poder cobrar o fiador. Legal? E lógico, o devedor deve ser solvável, ele deve estar numa situação de solvabilidade. Legal? Então nós vamos estudar a fiança. Aí estão as 6 garantias do sistema financeiro. As 3 primeiras garantias pessoais, aval, fiança e fianças bancárias. As de baixo, garantias reais, alienação fiduciária, hipoteca e penhor mercantil. Nessa aula nós vamos estudar a fiança. E aí eu vou começar com uma definição de fiança para você, tá bom? Vamos a ela? Olá, a fiança é um instituto jurídico que estabelece a responsabilidade subsidiária do fiador pelo cumprimento de uma obrigação assumida pelo afiançado. Por meio da fiança, o fiador garante o pagamento ou a execução da obrigação, caso o afiançado não a cumpra. A fiança é regulada no Brasil no Código Civil. Eu vou ter uma aula longa aqui, porque tem muita coisa para eu te falar de fiança. E é um instituto jurídico que cai muito em prova. Beleza? Então nós vamos ver vários aspectos da fiança. Veja que a fiança pode abranger toda a obrigação principal do afiançado ou referir-se a apenas parte da obrigação, nunca podendo ser superior à obrigação principal. Lógico. Como eu vou afiançar uma obrigação maior do que ela existe? Não faz sentido. Lembra que o aval, o Código Civil, veda o aval parcial. Mas a fiança não, a fiança pode ser parcial. Beleza? Lembra que o aval parcial somente é admitido no caso de títulos de crédito que tenham legislação específica. Nota promissória, cheque, letra de câmbio e assim por diante. Beleza? Mas para a fiança, o próprio Código Civil permite que a fiança se refira à parte da obrigação, nunca podendo superar o valor dela. Bom, e aí já vamos para a primeira questão. Vamos ver várias questões aqui nessa aula, Carlos Chagas, Banco do Brasil, escriturário. A operação por meio da qual a instituição financeira garante em contrato perante terceiros o cumprimento de obrigações decorrentes de riscos assumidos por parte de seu cliente é denominado o quê? Fiança bancária, penhor mercantil, alienação fiduciária, adiantamento de contrato de câmbio ou aval? Muito fácil, pessoal? Qual é a resposta aqui? Fiança bancária. A fiança sempre tem por base um contrato. Vamos ver o comentário mais popular aqui da nossa comunidade, que é um comentário bem legal que eu trouxe para vocês. Trouxe 2 na realidade, Olha lá, palavra-chave, contrato igual a fiança, aval igual a assinatura. Boa, é isso mesmo. Ajuda bem. Agora temos um segundo comentário muito pertinente. Olha lá, garantia tem o objetivo de dar segurança nas operações de crédito e podem ser pessoais, também chamadas de fidejussórias. E aí nós temos a fiança, estabelecida por contrato, onde o fiador fica como principal responsável pelo pagamento das obrigações assumidas pelo afiançado, caso este não cumpra as obrigações. Legal?
e a particularidade da fiança bancária, que o fiador é o banco, e o aval, que é uma garantia também pessoal. Basta uma assinatura no título, na realidade no anverso do título, ou no verso, se estiver escrito que se trata de um aval, e o avalista se obriga pelo avalizado, comprometendo-se a satisfazer as obrigações, caso o avalizado não as cumpra. Né? O aval bancário é o banco sendo o avalista. Legal? Aí seguimos aqui, porque nesse comentário também se abordam as garantias reais. O penhor, lá um contrato acessório, onde o devedor entrega um bem móvel que fica retido pelo credor ou fiel depositário, para assumir o cumprimento da obrigação, sendo possível a apropriação no caso do não cumprimento. A caução, que é a mesma coisa que o penhor, só que para direito não material. A hipoteca, que é um contrato acessório, onde se tem o direito real, porém sem a transferência da posse ao credor, sobre bens imóveis, embarcações ou aeronaves, de forma a assegurar o pagamento da dívida. Após a liquidação da dívida, a hipoteca será liberada, né, ou seja, cancelada no cartório de registro de imóveis. E a alienação fiduciária, que é o contrato no qual o devedor transfere ao credor apenas a propriedade do bem para garantir o pagamento da dívida, ficando com a posse, ou seja, usufruindo o bem, isso fica com o devedor, com a condição de tornar a ter a propriedade do bem quando liquidar a dívida. Beleza? A resposta é fiança bancária, e esse resuminho das garantias que está nesse comentário é muito legal, eu resolvi trazer para você. A grande riqueza que nós temos no Que Concurso é o comentário dos alunos das nossas questões. Legal? Só o Que Concursos tem isso nesta profundidade. Bom, vamos falar agora das características da fiança. Primeira é a acessoriedade, né? A fiança sempre se refere a uma obrigação principal. Não dá para ter uma fiança sem ter uma obrigação principal, inclusive a fiança pode ser de parte de uma obrigação, mas nunca pode superar o valor da própria obrigação. E aí na fiança, em regra, o fiador não se obriga de forma solidária. Ou seja, em regra, na fiança, há o benefício de ordem. O fiador tem, em regra, uma responsabilidade subsidiária. Contudo, é possível que não haja benefício de ordem. Veja, o nosso ordenamento jurídico permite a existência de fianças solidárias. Não é a regra. Em regra, se não fala nada, a fiança tem responsabilidade subsidiária. Mas é possível termos fiança solidária. Quando? Olha lá. Quando o fiador renunciar ao benefício de ordem, ou seja, quando o fiador aceitar ser um devedor solidário, quando o fiador se obrigou como principal pagador, ou seja, quando isso está claramente colocado, então primeiro o fiador renunciou ao benefício de ordem, ou o fiador se obrigou expressamente como solidário, ou quando o devedor é insolvente ou falido. Isso está no Código Civil, beleza? Então temos também fiança solidária. E aí vamos já para mais uma questão de fixação. Pessoal, as questões são imprescindíveis para nós conseguirmos entender bem a matéria, né? Olha lá no de 2010, SESC-Sebrasp, Banco da Amazônia. Olha lá, na garantia oferecida para o credor mediante fiança, em caso de inadimplência, o credor deve executar simultaneamente o devedor e o fiador, mesmo que o fiador não tenha renunciado tacitamente ao benefício de ordem, ou seja, que está se dizendo que, em regra, a fiança traz uma responsabilidade solidária. Mentira! A fiança, em regra, tem uma responsabilidade subsidiária. É possível a fiança solidária, mas ela não é a regra. E aí vamos ao comentário mais popular da nossa comunidade. Essa questão busca confundir o candidato com relação a aval e fiança. Cuidado! O aval pode sim ser executado contra o devedor, contra o avalista ou contra os dois. Trata-se de uma garantia solidária. Já na fiança, existe uma outra relação entre o fiador e o credor. O credor só tem o direito de exigir do fiador o pagamento da dívida na hipótese de inadimplemento do devedor. Essa é a regra, né? Agora é possível termos a fiança solidária, mas não é o caso da questão. Portanto, a resposta é errado.
Seguimos com as características da fiança, né? Existência do benefício de ordem e regra, como nós vimos. Terceiro, a solidariedade entre fiadores, no caso de fiança conjunta, exceto se houver previsão expressa de haver ordem, né, de cobrança entre os fiadores. Então, assim, na relação entre o afiançado e o fiador, a regra é ter benefício de ordem, responsabilidade subsidiária do fiador, essa é a regra. Já no caso de ter mais de um fiador, a regra é que os fiadores são devedores solidários, exceto se estiverem disposto, né, em sentido contrário. Legal? Guarda isso para sua prova. E vamos lá a mais uma questão de fixação, pessoal. Vai teoria e já vai a questão respectiva. Prova do CESP-SEBRASP, Banco do Brasil Escriturário. A fiança conjuntamente prestada a um só débito, por mais de uma pessoa, importa necessariamente o compromisso de solidariedade entre elas. É necessariamente solidária a responsabilidade entre os fiadores? Não. Olha lá. Solidariedade entre os fiadores, no caso de fiança conjunta, exceto, então é possível que haja uma previsão expressa de ordem de cobrança entre os fiadores. Portanto, está errada esta afirmação aqui. Beleza? Vamos aos comentários. Olha lá. O aval tem sua solidariedade presumida. Ou seja, o aval é sempre solidário. Eu não diria sempre, né? É possível se afastar a solidariedade no aval, mas a regra é que o aval é solidário, né? Beleza? Então, o aval é solidário. Já a fiança, por ter sua garantia em contrato, fica obrigado o fiador a fazer aquilo que tem no contrato, o qual assinou. Ou seja, só será solidário se isso constar no contrato. Lembre que ambos, olha lá, aval e fiança, caso o devedor seja casado em regime de comunhão total ou parcial de bens, será necessária a outorga do cônjuge, né? Pois sim, a outorga expressa, assinatura do cônjuge, junto ao aval ou fiança, o cônjuge poderá entrar com ação judicial para anulação, tornando anulável o aval ou a fiança. Chamo só a sua atenção para o que vimos na aula passada, que o aval, mesmo sem outorga, ele é válido para terceiros. Legal? Não podendo ser prejudicado o cônjuge que não deu o seu consentimento. Segundo o comentário, a fiança prestada por mais de uma pessoa em conjunto, em relação a um só débito, implica a responsabilidade solidária dos fiadores, salvo negação expressa de solidariedade. Ou seja, é possível que os fiadores em conjunto digam que há uma ordem de cobrança. Legal? Agora nós vamos tratar dos requisitos da fiança. O primeiro é o consentimento do fiador. Só pode ser fiador quem concorda com isso. Não existe uma fiança compulsória em nosso ordenamento jurídico. Ainda bem, né? Segundo, a desnecessidade de consentimento do devedor. Vejam, normalmente o credor fala para o devedor, eu quero um fiador, e o devedor se vira. Mas é possível que o credor coloque alguém como fiador da sua própria confiança. Legal? Então o fiador deve concordar em ser fiador. Mas o devedor não precisa concordar com o fiador, né, constante daquela obrigação. E aí nós vamos para mais uma questão aqui sobre isso. Olha lá, não se pode estipular a fiança sem o consentimento do devedor. É necessário o consentimento do devedor? Não. Isso está previsto expressamente no artigo 820 do Código Civil. Olha lá, pode-se estipular a fiança, ainda que sem consentimento do devedor ou até contra a sua vontade. Beleza? Então está errado dizendo que não pode se estipular a fiança sem o consentimento do devedor. O consentimento do devedor não é necessário. Terceiro requisito, o aceite pelo credor. Sim, o credor tem que aceitar o fiador. Vê contrato de locação. O locador diz, eu só aceito o fiador se ele tiver, por exemplo, um outro imóvel ou mais de um imóvel no município. Legal? Então, o fiador, né,
deve ser avaliado pelo credor, e o credor aceita se quiser. Então é necessário, né, este aceite pelo credor. E aí nós vamos a mais um teste pessoal, como eu falei, cai muito fiança. E eu faço questão de trazer aqui para você o que já caiu disso, né? Para que o seu estudo fique mais completinho. Questão do CESP, Sebrae e prova do Banco do Brasil para escriturário. Ó, a fiança é uma garantia pessoal, na qual o credor não poderá exigir que seja substituído o fiador quando o mesmo se tornar insolvente ou incapaz. Pessoal, o fiador é a escolha do credor. O credor pode, a partir de um certo momento, falar: não quero mais esse fiador. Devedor, você tem que substituí-lo. Ou vou colocar um outro fiador eu mesmo. Beleza? Então, é possível, está errada essa afirmação, né? Porque o credor pode sim exigir que seja substituído o fiador. Legal? E aí vamos lá, tá aí na sua tela os dois comentários mais populares na nossa comunidade. Olha lá, no aval, o devedor não é obrigado a apresentar outro avalista no caso de morte ou insolvência, no aval. Já na fiança, o credor pode exigir outro fiador. E ainda, não apenas em morte ou insolvência, veja o segundo comentário mais popular. Segundo o Código Civil, em seu artigo 826, se o fiador se tornar insolvente ou incapaz, poderá o credor exigir que seja substituído. Ou seja, essa questão era uma questão de literalidade do próprio Código Civil. Leia o material de apoio dessa aula, vai ajudar você. Foi feito todinho, né, em cima do Código Civil. Bom, próximo requisito, a forma escrita, né? Só tem fiança escrita, a fiança consta sempre de um contrato, ou no próprio contrato da obrigação afiançada, ou em um contrato em apartado. Por óbvio, na fiança é necessário se identificar a obrigação principal. A obrigação afiançada, lembre-se que a fiança nunca pode ser maior do que a própria obrigação principal. Legal? Bom, por fim, outorga do cônjuge, exceto no regime de separação total de bens. E vamos a mais uma questão de fixação. Olha lá, prova do CESP Sebrae, Banco da Amazônia. Lá em contratos de empréstimos bancários, assim como em outras modalidades de contrato, como aluguel de imóvel, entre outros, é normal a exigência de avalista, fiador ou fiança bancária. Acerca de garantias financeiras, julgue os itens subsequentes. Olha lá. A ausência da assinatura do cônjuge em garantias formalizadas por meio de fiança e ou aval não invalida a garantia outorgada em qualquer regime de bens do casal. Errado. A outorga é necessária, sim, sendo dispensada apenas do regime de separação total de bens. Beleza? Vamos aqui para o comentário mais popular da nossa comunidade. Está aí na sua tela. O aval não decorre de um acordo entre as partes, pois a pessoa que presta o aval se obriga pelo título. Nesse caso, não há uma relação entre as pessoas, pois o avalista garantirá a solvência do título, independentemente de seu titular. Já a fiança é o contrato estabelecido em que o fiador tem a obrigação de assumir a obrigação, né, em relação a um credor específico. Com a edição do Código Civil 2002, tanto o aval quanto a fiança dependem da outorga uxória ou marital. No contrato de fiança, no caso da ausência da outorga, o negócio não será no todo prejudicado, pois sendo o fiador chamado a responder pela dívida, somente os bens pertencentes à meação do cônjuge fiador é que serão atacados, não expondo o patrimônio do casal em sua totalidade. Mesma regra do que nós já vimos para o aval. Legal? A fiança sem a outorga ou o aval sem a outorga não são nulos de pleno direito. Ocorre que o aval ou a fiança sem a outorga não pode impactar o patrimônio, a meação do cônjuge que não deu a outorga para a formalização da garantia. Beleza? Portanto, está errado aqui o que se afirmou, porque se disse, né, que não haveria invalidação da garantia outorgada em qualquer regime. Sim,
tem uma invalidação parcial da garantia outorgada no caso de regime de bens do casal, né? Ser o regime de comunhão parcial. Beleza? Bom, agora vamos falar dos efeitos jurídicos da fiança. Em regra, a responsabilidade do fiador é subsidiária, como nós já vimos. Beleza? Bom, o credor não é prejudicado em nada pela existência da fiança, já que para o fiador, na realidade, a fiança é uma garantia adicional. E aqui é um ponto importante, que é a subrogação do fiador nos direitos do credor, caso pague a dívida. Ou seja, caso o fiador pague a dívida, ele poderá cobrar o devedor original. Legal? Na mesma lógica que o credor poderia cobrar. Existe o fenômeno da subrogação. O fiador vai estar no lugar do credor do contrato para cobrar o devedor original. Legal? E aí nós temos algumas possibilidades previstas no Código Civil para a desoneração, né, ou exoneração do fiador. Olha lá. Se for concedida moratória, um prazo adicional, né, de pagamento para o devedor, sem o consentimento do fiador, a impossibilidade de subrogação, então se não for possível a subrogação do fiador na obrigação, na posição do credor, não há que se falar, né, em responsabilidade mais do fiador, ou quando o credor aceitar dação em pagamento. O que é dação em pagamento? Você aceitar que o devedor quite a sua obrigação de forma diversa do originalmente previsto. Legal? Então você tinha uma obrigação de pagar em dinheiro e o credor aceita a entrega de um bem como forma de pagamento. Nesse caso, o fiador também estará desonerado. E aí eu elaborei para você um quadrinho comparativo entre aval e fiança. E isso é super importante, está no teu material, vai te ajudar na sua prova. São duas garantias fidejussórias, duas garantias pessoais, mas que têm as suas particularidades. Vamos lá? Bom, a fiança está sempre em um contrato. Então, na fiança, né, você vai ter a demonstração da vontade de ser fiador colocada em um contrato específico ou no próprio contrato da obrigação afiançada. O aval, por outro lado, é um ato unilateral de vontade que fica materializado apenas e unicamente no título de crédito. Segundo, a fiança é secundária e subordinada. A fiança sempre está atrelada àquela obrigação principal específica. Já no aval, como a obrigação do avalista é solidária, a obrigação do avalista ela não está vinculada à obrigação incerta no próprio título de crédito. A obrigação do avalista é chamada de principal e independente. Na fiança, eu tenho uma obrigação com dois devedores. Por isso que essa relação, né, de uma obrigação secundária. Já no aval, não. A obrigação do avalista e do avalizado são obrigações independentes, ainda que exista aquela ordem de devedores, havendo o direito de regresso dos devedores posteriores em relação aos anteriores. A única pessoa que não tem direito de regresso em título de crédito é o devedor original, porque não vem ninguém antes dele. Ok? Olha lá, né? A obrigação do fiador é acessória e do avalista é uma obrigação principal. Beleza? O fiador pode invocar o benefício de ordem, em regra, já que a fiança, em regra, é subsidiária. Já o avalista não pode alegar nada, porque o aval é solidário, como nós vimos na aula passada. Olha lá, o credor pode solicitar a substituição do fiador, sim, porque tem base em um contrato. Então o credor pode exigir a substituição do fiador. Já no caso do aval, isso não faz sentido, porque no caso do aval, você tem a abstração da obrigação do avalista em relação ao avalizado. Legal? Colocado o aval no título de crédito e se desmaterializa da obrigação inaugural. Na fiança, podemos ter dívidas ilíquidas em fiança.
Porque na fiança, a sua obrigação vem em um contrato. Já no caso do aval, não. Aval somente pode ser dado aval em relação a obrigações líquidas. Por quê? Porque o aval é sempre num título de crédito. E título de crédito somente pode ter obrigações líquidas. Beleza? Legal? Seguimos ainda aqui. Olha lá, o fiador se libera com o cumprimento da obrigação principal. Já no caso do aval, não dá para fazermos essa construção. Legal? Porque a obrigação do avalista é independente. Lógico que, se o avalizado pagar, o avalizado pode cobrar dos devedores anteriores daquela cadeia, mas nunca poderá chegar no avalista. Então a obrigação do avalista independe do avalizado, mas o pagamento do avalista acaba desonerando também, né, o avalizado, ok? Mas são obrigações independentes. Veja que o fiador ficou obrigado, enquanto subsiste a obrigação principal. Já o avalista resta desonerado se faltar elemento essencial ao título de crédito. Lógico, se a obrigação do avalista está no título de crédito, a regularidade do título de crédito é que manda na obrigação do avalista. Se o título de crédito for irregular, o avalista estará desonerado pela irregularidade do título. Beleza? A fiança tem que ter a outorga do cônjuge. Já no aval, basta a assinatura do cônjuge. No caso de títulos de crédito regidos por lei específica, beleza? Aprofundando nosso conhecimento do aval. No caso de títulos de crédito com lei específica, o aval não depende de outorga formal, mera assinatura do outro cônjuge. Já no caso dos títulos de créditos atípicos, que são aqueles títulos de crédito com fundamento no Código Civil, que não tem uma legislação específica, nesse caso é necessário a outorga do cônjuge, sendo ela dispensada apenas se as pessoas forem casadas no regime de separação total de bens. Beleza, pessoal? Eu espero que essa aula aqui tenha permitido, né, ficar bem claro para você a disciplina jurídica da fiança e o contraponto entre fiança e aval, já que são as duas garantias fidejussórias que nós temos em nosso ordenamento jurídico. Um abraço para você, bons estudos e até o nosso próximo encontro.